Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Science Cast, um programa onde nós falamos com um cientista para sabermos quem é e o que faz. O meu nome é Vasco Matos Trigo, o nosso convidado de hoje é Artur Alves, que é quem nós queremos conhecer melhor. Obrigado por estar connosco. É doutorado em Biologia pela Universidade de Aveiro, onde é professor associado com agregação, é investigador no CESAM, o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, e já publicou mais de 200 artigos científicos. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Mais de 200 artigos, ou quase 200 artigos científicos, tudo sobre micróbios. Obrigado eu pelo convite, é um prazer estar aqui para poder conversar consigo hoje. Não é tudo sobre micróbios, a maior parte deles é sobre micróbios. Eu sei que há muitos micróbios, mas... Muitos. Existem mais micróbios do que estrelas no universo e galáxias no universo. Portanto, existe um mundo imenso para estudar e dava centenas de milhares de artigos para publicar. Não que eu pense publicar tantos na minha carreira, mas dava para isso, seguramente. Mas, portanto, com esses milhões de micróbios, não se está a estudar a todos, evidentemente. O que é o seu foco mesmo? Bom, o meu foco é num grupo particular de micro-organismos, os fungos, embora alguns deles nós não possamos exatamente chamar de micro-organismos, porque eles produzem umas estruturas macroscópicas que nós conseguimos ver a olho nu. E, portanto, mas a grande maioria deles são microscópicos. E, portanto, eu tenho trabalhado essencialmente, desde a altura em que fiz o meu mestrado e o meu doutoramento, trabalhado essencialmente com fungos. Eu sei que está também envolvido em projetos internacionais. O Safer Coat é o quê? Uma abordagem multidisciplinar e circular para o desenvolvimento de revestimentos multifuncionais, inovadores, seguros e biodegradáveis. Okay. O que é isto? Esse é um projeto que está agora a iniciar. Eu não sou o responsável por esse projeto, eu faço parte da equipa. Não é tanto um projeto de investigação, o foco não é tanto a componente de investigação, é mais um projeto de mobilidade de pessoas e de partilha de experiências e de aquisição de competências. A minha tarefa, chamemos-lhe assim, dentro deste projeto, é perceber se os micro-organismos, neste caso os fungos com os quais nós trabalhamos, em particular fungos marinhos, que é um grupo com o qual nós temos desenvolvido muito trabalho, se poderão ser úteis para biodegradar esses tipos de materiais que vão ser desenvolvidos por outras equipas. Portanto, o objetivo é ter materiais que são mais facilmente degradáveis e nós iremos tentar utilizar micro-organismos, em particular fungos, para contribuir para isso. Estamos a falar da purificação de águas, por exemplo? Por exemplo, eliminação de compostos que estão a contaminar águas ou outro tipo de ambientes, por exemplo, sim. É uma abordagem multidisciplinar, precisamente como está a dizer, não é? Portanto, este projeto é internacional? É internacional, sim, é financiado pela União Europeia, envolve investigadores vários, cá em Portugal, no CESAM, mas de outros países também com valências muito diferentes, que vão desde a parte da microbiologia à parte dos nanomateriais, a pessoas que trabalham na área da toxicologia, por aí fora. Então, e o que é que faz no seu dia-a-dia? No meu dia-a-dia eu faço... De investigação, estou a falar da parte da investigação, claro. Sim, faço muito pouca investigação, infelizmente. Sim. Porque nós, à medida que vamos progredindo na carreira, vamos fazendo cada vez mais tarefas de gestão, burocráticas, administrativas, etc. Mas procura de financiamento, porque sem financiamento não se consegue fazer a investigação, mas eu faço questão de manter alguma ligação, obviamente, à parte da investigação, nem que seja reunindo regularmente com os membros da equipa para discutir os trabalhos que estão em curso e os resultados e tentar manter-me a par daquilo que vai sendo feito no laboratório. Eu, efetivamente, na prática, muito raramente tenho tempo para ir para o laboratório fazer investigação. Sempre que eu posso fazer, gosto de fazer algo que a grande maioria dos meus colegas se calhar não acha muita piada, que é ir para o microscópio e observar os fungos, que são realmente extraordinários. E dessa observação resulta o quê? O funcionamento deles? Da microscopia, não. Para percebermos o funcionamento deles, temos que ir um bocadinho mais além e usar outro tipo de ferramentas, mais de parte molecular e assim que nós também fazemos no laboratório. A parte da observação é muito utilizada, por exemplo, para encontrar e descrever espécies novas, porque como dizíamos há pouco, como falávamos há pouco, existem milhões e milhões de espécies. A grande maioria delas por descobrir. Ainda não foram encontradas, ainda não foram
descritas. E, portanto, uma parte do trabalho que eu fiz ao longo do meu percurso e que ainda continuo a fazer é encontrar essas novas espécies e descrevê-las para a ciência. No fundo, batizá-las, dar-lhes um nome. Não é? Como é que se dá um nome a esse micro-organismo? É um exercício às vezes difícil, não é? Porque o nome deve refletir alguma característica em particular e depois tem que ser latim ou latinizado e hoje em dia... Tem que ser, mas porquê que essa... Porque é por questões históricas, porque se foi definido que teria que ser assim e nunca mais ninguém se lembrou de mudar estas regras e, portanto, vamos mantendo esta forma de atribuir os nomes às espécies e para uma pessoa como eu que nunca estudou latim, não é? O meu entendimento do latim é muito básico, às vezes é um exercício difícil. No entanto, existem algumas comissões de pessoas que percebem disto e nós pedimos aconselhamento e eles ajudam-nos a batizar as nossas espécies, porque às vezes fazemos umas propostas que não fazem muito sentido do ponto de vista linguístico. Mas é sempre um exercício interessante. Não acontece como, por exemplo, na astronomia, em que descobre-se um corpo celeste qualquer e às vezes é o nome daquele que o descobriu, o nome de uma pessoa. Nos micróbios não acontece isso? Não fazemos isso. Aliás, não é considerado boa prática dar o nome da própria pessoa que o descobriu ao micro-organismo. Normalmente, e podemos fazê-lo, atribuir esse nome em homenagem a alguém que deu um contributo muito significativo, muito relevante para a área e isso acontece com muita frequência. Não é visto com muito bons olhos. Se for eu a descobri-lo, batizá-lo com o meu próprio nome é uma coisa assim até um bocado egocêntrica. Portanto, disse que não está no laboratório, mas tem alunos, com certeza. Sim, tenho uma equipa, felizmente, uma equipa de alguns investigadores doutorados que trabalham comigo e alguns alunos de doutoramento que mantêm efetivamente o laboratório em funcionamento, porque se estivesse dependente de mim neste momento era muito difícil. Isso ajuda lá está a estar a par daquilo que se vai fazendo. Sim, aliás, é essencial. Sem uma equipa não é possível desenvolver este tipo de Cada trabalhos. vez mais, não é? A ciência, sim, claro, aquela ideia, aquele modelo do sábio que estava na sua torre de marfim, isso é não passado, não é realista. Ninguém trabalha sozinho hoje em dia. Ninguém, diria eu, faz ciência hoje em dia sozinho. Nomeadamente com outras instituições internacionais também, com outros centros de investigação, não é? Os investigadores. Sim. E por isso é que os artigos, às vezes, os artigos científicos têm muitos autores. É por isso, não é? É verdade, porque às vezes são trabalhos não só multidisciplinares, mas mesmo quando não são trabalhos multidisciplinares, são trabalhos que envolvem muita gente, não é? E tenho algumas publicações que envolvem dezenas e dezenas de pessoas, porque efetivamente foi necessário juntar todas essas pessoas para conseguir chegar a algum sítio, tirar algumas conclusões. E esta interação com diferentes investigadores de diferentes regiões, com diferentes perspectivas, com diferentes vivências, é essencial para a ciência. Uma pergunta que às vezes incomoda os cientistas, eu vou-lhe fazer também. Pode fazer à vontade. Para que é que serve essa investigação com os micróbios? Para que é que serve? Para tudo na nossa vida. E nós não temos muitas vezes a percepção. Os micro-organismos estão em todo lado. São omnipresentes. E influenciam não só o bom funcionamento dos ecossistemas, como o funcionamento de todos os outros organismos. Nós, por exemplo, o ser humano, não é uma entidade, vou usar uma palavra, ascética, no sentido em que não tem no seu organismo mais nada a não ser as suas células. Nós temos muito mais células microbianas no nosso organismo do que células nossas. E elas influenciam o nosso funcionamento, até o nosso pensamento, o nosso cérebro. A comunidade microbiana que nós temos no nosso trato gastrointestinal não só influencia o bom funcionamento do nosso organismo, como até a nossa parte psicológica. Há estudos que demonstram isso e, portanto, eles são essenciais deste ponto de vista. E, por outro lado, têm um potencial tão grande para produzir compostos que são úteis para nós, de áreas que vão desde a medicina à indústria, e por isso é importante nós conhecermos, nós sabermos que eles existem, dar-lhes um nome, e depois de lhes darmos um nome vamos tentar perceber efetivamente como é que podemos tirar partido deles. E indo buscar um pouco às ciências sociais, pode dizer que ninguém é uma ilha, né? Não. De todo. Os micro-organismos, como disse, há alguns que são úteis, não é? Certo. Mas nós estamos habituados, na linguagem comum, um micróbio é uma coisa má. É.
Mas não é assim. Não é verdade. Por isso eu não sou muito fã da palavra micróbio. Aliás, não uso com regularidade, precisamente porque tem esta conotação muito negativa. E, na verdade, a maioria das pessoas não tem percepção disto. A maioria dos micro-organismos não são nocivos para nós. Aqueles que são nocivos são a exceção. A maioria são benéficos ou quando muito, neutros. Não é? E, portanto, esta ideia de que um micróbio é algo mau tem que ser de alguma forma combatida. Isto combate-se com informação, fazendo chegar às pessoas essa informação efetivamente. O que às vezes não é fácil, não é? Porque falar de micro-organismos as pessoas ficam logo assim, um bocadinho pé atrás. Não é? Mas não precisam, não devem, porque nem tudo é mau no mundo microbiano. Como disse, estão sempre a ser descobertos novos micro-organismos. Quase diariamente. Mas descobrem e ainda não sabem se eles são bons ou são maus. Não, na verdade Como é que é esse crivo, digamos assim? Às vezes já conseguimos ter uma percepção, quer dizer, dependendo da fonte onde o encontramos, se for um micro-organismo que foi isolado de um organismo que está com um problema, com uma doença, a probabilidade dele poder ser nocivo existe. Seja como for, isso terá sempre que ser confirmado de alguma forma, terão que ser feitos testes em laboratório para confirmar se ele é patogénico, se não é patogénico, e se podemos explorá-lo de alguma forma, não sendo patogénico. Quando são patogénicos, isso exige aí outro tipo de cuidados para trabalhar com eles. Não é? Claro. E portanto, essa decisão ou essa conclusão de se é patogénico, ou se é nocivo ou não, é já pelos efeitos que esse micro-organismo provocou, não é? Eventualmente, sim, podemos fazer ensaios de patogenicidade com organismos modelo que nos permitem perceber se eles são patogénicos ou não, confirmar efetivamente, mas podemos usar outro tipo de ferramentas sem ter que fazer esse tipo de ensaios, por vezes olhando para a informação genética desses micro-organismos, perceber se eles contêm lá, uma vez mais, palavras técnicas, genes ou fatores de virulência, fatores de patogenicidade que poderão efetivamente levar-nos a suspeitar que eles terão esse tipo de efeitos. Os micro-organismos são sensíveis à ação humana, isto é, eles são imunes ou não à ação humana? A grande maioria, eu diria que talvez sim, mas não são totalmente imunes. Porque, como disse, eles afetam a nossa vida, não é? E nós, será que nós afetamos a vida deles também? Não tenho grandes dúvidas que afetamos, porque nós temos um impacto no ambiente, nós alteramos o ambiente. O ser humano é provavelmente a espécie à face da Terra que mais impacto tem no ambiente. E, portanto, ao alterarmos o ambiente, vamos afetar esses micro-organismos também, de algum modo. E podemos, eventualmente, isto pode ser uma coisa um bocadinho polémica que eu vou dizer, podemos causar a extinção de alguns micro-organismos. Eu sei que ninguém se preocupa muito com isto. As pessoas preocupam-se mais com animais, com os leões, com os pandas, porque são muito fofinhos, etc. Com as plantas um bocadinho, com os micro-organismos ninguém quer saber, mas eles são essenciais, eles são importantes. E os fungos em particular são muito relevantes, muito relevantes. Relevantes para a nossa vida, para a nossa vida para e a biodiversidade. Para a biodiversidade e para o bom funcionamento dos ecossistemas. Os fungos são os principais agentes de decomposição de matéria orgânica. Se não existissem fungos, a matéria vegetal iria acumular-se, não iria ser decomposta. Não iria haver regeneração dos solos. Não é? Isso, obviamente, tem impacto na qualidade dos solos e, por exemplo, no crescimento das plantas. A grande maioria das plantas terrestres, eu diria que é quase totalidade, estabelece algum tipo de associações simbióticas com fungos que são essenciais para o seu bom funcionamento. Né? Aliás, nos solos existe uma espécie de uma rede, há quem lhe chama até uma espécie de uma internet, uma interligação entre redes de fungos e as raízes de uma determinada floresta, e há quem diga até que existe ali alguns fenómenos de comunicação, de troca de informação entre eles. Isto não está ainda demonstrado, não existem ainda dados concretos que o provem, mas existem algumas evidências que sugerem que isto pode acontecer. As pessoas, quando se fala em fungos, pensam só nos que nos prejudicam, não é? Sei lá, seja num alimento, por exemplo, que se degradou e que está com bolor. O bolor é um fungo ou não? O bolor é um fungo. É um fungo, sim. E, portanto, a pessoa olha para aquilo, deita fora, claro. Ou então aqueles mesmo no nosso corpo, sei lá, o pé de atleta, por exemplo, é uma coisa, certeza. Não é? E as pessoas pensam nesse tipo de fungos e não pensam nos outros, não é? Nos que nos são úteis. Verdade. Uma vez mais é uma ideia enviesada que nós temos sobre os fungos. Porquê? Porque é aquilo que é mais visível.
Os fungos são especialistas em deteriorar matéria orgânica e, portanto, decompor alimentos é com eles, não é? E com tudo o que isso acarreta. Com o problema adicional que alguns deles produzem algumas moléculas, algumas micotoxinas que depois causam problemas sérios ao nível da saúde, não só da saúde humana, mas também dos animais, porque são muito comuns em rações para alimentar animais. O pé de atleta toda a gente conhece, aliás, eu não quero ser pessimista, mas a grande maioria da população humana ou tem ou vai ter, porque é quase inevitável. É quase inevitável, disseminou-se pelo mundo todo, mas é um problema que é relativamente fácil de controlar. No entanto, os fungos, olhar para eles desta forma é uma visão um bocadinho redutora. Eles são muito mais que isto. Eles podem ser uma fonte de alimento. Cogumelos, toda a gente, ou praticamente toda a gente gosta. Mesmo outro tipo de fungos chamados bolores, não é? Que têm aquele aspecto, parecem uns fiozinhos de cabelo, podem ser produzidos em grande escala e produzir a partir daí proteína de base micológica, proteína à base de fungo, para alimentação, por exemplo. Os fungos são especialistas em produzir todo o tipo de moléculas. Quem é que não conhece a história da penicilina produzida pelo fungo e muitos outros que nós usamos, muitas dessas moléculas usamos-las no nosso dia-a-dia e nem fazemos ideia que elas são produzidas por fungos. Por exemplo, as estatinas para controlar o colesterol são produzidas por fungos. Têm origem fúngica e muitos outros. E aquelas, enfim, fugindo um bocadinho, aqueles queijos com bolor, não é? Também. E há pessoas que dizem, tem bolor, não como, não é? Não, eu pessoalmente não sou fã. Acho um bocadinho agressivo o gosto, mas é uma questão pessoal. Mas sim, tem um fungo que é essencial para o processo de maturação. A grande maioria dos queijos, o processo de maturação passa pelo crescimento, desenvolvimento de micro-organismos, bactérias, mas também fungos. A maior parte das pessoas não tem percepção disto. E eu, às vezes, quando falo destas coisas, dizem-me lá, não me digas isso, senão eu não como. mas é normal, é um processo natural, faz parte, não é? E muitos outros alimentos onde os fungos têm um papel essencial. Produção de pão, produção de vinho, produção de cerveja, sem levedura, que é um fungo, sem Saccharomyces, não era possível. Pronto, já ficam a saber então que quando estão a beber vinho, se calhar com certeza. Se não fossem os fungos. Isso significa que há produção intencional de fungos. Produção, sim. Proliferação. Sim, a vários níveis. A nível industrial, para extrair produtos de interesse, para a indústria, para a parte farmacêutica, etc. Mas também para a produção de alimento. Já se começa a produzir cogumelos, e cá em Portugal existem algumas empresas já dedicadas a isso, a produção de cogumelos em média, grande escala. Aqueles que é possível de cultivar, porque há muitos que nós não conseguimos cultivar, infelizmente. Há muita gente à procura disso e nunca o conseguiu fazer. As famosas trufas, por exemplo, muitas delas não é possível cultivar. São fungos também. São fungos, precisamente, também. Não conseguimos cultivar porquê? Precisamente porque são fungos que têm uma associação simbiótica com raízes de plantas. E, portanto, não crescem longe das plantas. Precisam da planta para se desenvolver. E, portanto, nós dificilmente o conseguimos produzir em laboratório ou em escala mais industrial. Muito bem. Um outro projeto que está associado é o Bioplasmar, não é? Sim. Aí vamos usar estão a usar os micro-organismos para remover o plástico da água do mar. Certo. Sim. Uma vez mais funciona. É um projeto no qual eu faço parte da equipa. Uma vez mais, o meu contributo é esta parte relativa aos fungos, não é? E o objetivo é usar fungos isolados de ambientes marinhos, onde eles são comuns, embora não muito estudados, e que têm este potencial de biodegradar plástico. O plástico, como todos nós sabemos, é um problema muito sério a nível ambiental. A sua invenção foi fantástica, veio-nos facilitar muito a vida, mas está-se a acumular e a criar problemas sérios. E, portanto, a ideia é usar alguns desses fungos de ambientes marinhos, que já demonstraram em laboratório esta capacidade para biodegradar, decompor estes plásticos, e assim, deste modo, tentar resolver um problema ambiental, mas em simultâneo, como resultado deste processo de decomposição, vai ser produzida biomassa de fungo, não é? Que pode ser utilizada. Reutilizada. A ideia é, a partir daí, tentar obter produtos de valor acrescentado ou algo
produzido por esses fungos que possa ser utilizado de alguma forma. Portanto, numa que é, ideia de exemplo? economia circular, por exemplo, algumas moléculas podem ser usadas como suplementos nutricionais, eles produzem algumas desses compostos. Cosmética também? Também, na cosmética, alguns fungos produzem lípidos de interesse, gorduras tipo ômega 3 e assim. Portanto, tentar extrair o máximo possível desse subproduto resultante da decomposição. E esses micro-organismos conseguem, esses fungos, anular completamente o caráter malévolo do plástico? Não sabemos, digo eu. Eles têm algum efeito na decomposição, não conseguem decompor totalmente, ainda não foi descoberto que eu tenha conhecimento. Um micro-organismo que consiga decompor totalmente. Também não sabemos exatamente quais são os subprodutos dessa decomposição. Ou seja, não sei se aquele plástico está a ser decomposto em algo que é totalmente neutro ou que não tem qualquer efeito no ambiente. Mas estamos a caminhar para isso e por isso é que temos estes projetos também onde estamos a tentar investigar este processo e perceber exatamente o que é que acontece. E a interação, também já há pouco já se passou por aí, a interação entre diferentes tipos de fungos ou diferentes tipos de micro-organismos. Vocês estudam também? Também temos alguns trabalhos, estudos de interação, porque às vezes os micro-organismos complementam-se, formam associações. Porque tal como nós interagimos com eles, certo, não é? Eles, entre eles também... Entre eles, sim, interagem, comunicam, não falam, obviamente, mas trocam sinais químicos e, portanto, comunicam uns com os outros, sim, interagem e têm associações que nós chamamos de sinergismos, em que cada um contribui com uma determinada parte que vai permitir ter aquela ação final de composição de um determinado composto que nós queremos eliminar. E, portanto, temos estudado algumas dessas interações entre micro-organismos. Temos estudado mais as interações de micro-organismos com outro tipo de organismos, nomeadamente plantas e assim. Porque tal como nós beneficiamos de alguns micro-organismos, as plantas também podem beneficiar. Também não é? tem aqui uma interação que é dual. Por um lado, podem beneficiar, mas também existem fungos que causam doenças em plantas. E, portanto, na verdade, a grande maioria das doenças em plantas, 70% ou mais, são causadas por fungos. E esse é também um dos focos de interesse do nosso grupo, é saber que fungos são esses, identificá-los, tentar perceber melhor como é que eles interagem com estas plantas, perceber os seus tais mecanismos de patogenicidade que levam a que eles causem aquela doença, sempre no sentido de tentar arranjar ou contribuir para encontrar uma solução, para combater, sim. E já dissemos aqui nesta conversa várias vezes que há milhões de milhões. Não sabemos quantos, efetivamente. E há também algumas dessas espécies que podem desaparecer, digamos assim. Podem, sim. No caso dos fungos, há até alguns estudos já feitos. Há algumas espécies de fungos, nomeadamente macrofungos, porque os micro nós não conseguimos saber, mas nos macro, que são espécies ameaçadas de extinção, estão em listas em que identificam essas espécies, e há até um esforço a nível internacional para trazer os fungos para estes projetos de conservação. Porque quando se fala em conservação, como eu dizia há pouco, fala-se em animais e fala-se em plantas. E ninguém fala nos fungos. E eles são essenciais para os ecossistemas. Há algumas iniciativas internacionais que têm feito um esforço muito significativo neste sentido. Aliás, nós quando falamos em animais temos a palavra fauna, quando falamos em plantas temos a palavra flora. E foi sugerido por essa comunidade que fosse introduzido um terceiro termo, que é o funga, que não é um termo assim muito simpático, mas para se referir à comunidade dos fungos e à sua diversidade num determinado ambiente. E tem havido esforços nesse sentido, sim. Mas se nós sabemos que há fungos que são prejudiciais, esses se acabarem, estou a ser muito radical, mais vale não existirem, não é? Essa é uma discussão longa e leva-nos aí para os caminhos da ética e da bioética, exatamente. Não é? Sim. Quem somos nós para decidir se eles merecem ou não existir? Eles terão seguramente um outro papel na natureza. Mas é um bocado a lei do mais forte, não é? É um bocadinho, mas pronto, deixamos a natureza seguir o seu curso, não vamos nós tomar aí partidos e decidir quem é que deve existir e quem é que não deve existir. Temos é que nos precaver. Exatamente, temos é que ter formas de nos precavermos, mas eventualmente se eu tiver uma infecção causada por um fungo, eu ter formas de a tratar. E essa às vezes é que é a parte mais complicada.
ao fim e ao cabo, já há bocado falou da economia circular, Sim. Que envolve não é só o estudo do fungo, mas é depois toda uma cadeia, Sim. não é, da produção de outros produtos, Certo, sim, disse. sim. Essa interação, digamos assim, essa economia circular funciona bem? Quais são os obstáculos? Eu não sou especialista no assunto, na verdade, não é? Mas eu diria que sim, é uma área ainda em desenvolvimento, não é? Mas Começou-se a falar há alguns anos da economia circular. sim. Não é? Mas tem um potencial enorme. Portanto, nós conseguirmos tentar aproveitar ao máximo tudo aquilo que é produzido, os resíduos de produção, os subprodutos, e não desperdiçar nada. E tem-se feito avanços notáveis nesta área e, portanto, eu acho que tem futuro. Tem muito caminho ainda para andar, mas tem um futuro seguramente. Vocês recebem algo no grupo de trabalho, no departamento, recebem solicitações de uma empresa que tem um problema qualquer? Olha, nós temos aqui este problema, ajudem-nos a resolver. Não é muito frequente, de vez em quando surgem-nos alguns pedidos desse tipo, às vezes umas coisas um bocado difíceis de responder, porque exigem-nos ou pedem-nos um tempo de resposta muito rápido e nós nem sempre conseguimos. Em primeiro lugar, porque somos um laboratório de investigação, não somos um laboratório de prestação de serviços, e porque às vezes estas coisas efetivamente exigem investigação e demoram tempo. Claro. A ciência demora tempo. Demora tempo e às vezes é difícil para quem está do outro lado e que está à espera de uma resposta, obviamente, eu entendo isso, e quanto mais rápido melhor, mas nós nem sempre conseguimos dar essa resposta no tempo necessário. Podia ser um bom complemento para o financiamento, não é? Certo, e por vezes sim, nós por vezes temos solicitações, fazem-nos pedidos, coisas que não conseguem ser feitas num laboratório normal de prestação de serviços, e nós fazemos isso. Por vezes é um complemento para a investigação, mas não é muito comum, pelo menos na minha área não é muito comum. Quer dizer, portanto, que estão muito dependentes de financiamentos públicos e de projetos nacionais e europeus, não é? Infelizmente, para o bem e para o mal, estamos muito dependentes dessa componente. E vai havendo algum financiamento? Vai havendo, é um constrangimento grande? É um constrangimento. Neste momento, aliás, diria que para o meu grupo em particular, neste momento é um constrangimento grande, porque não temos tido grande sucesso nessa componente. E isso limita muito aquilo que nós conseguimos fazer. E, portanto, há projetos para nós são muito interessantes, que nós iniciamos, até temos algum financiamento, começamos, mas depois, como não há um financiamento continuado, aquilo tem que ir por terra e, sejamos práticos, temos que ir à procura de onde é que está o financiamento para nós podermos desenvolver a nossa investigação. Tentamos sempre, na medida do possível, com alguns recursos que vamos conseguindo de outra forma, não deixar morrer esses projetos, mas vão progredindo sempre a um passo um bocadinho lento. Qual é a razão desse constrangimento? É falta de sensibilidade ou é falta... Eu acho que não passa por aí. Eu acho que passa porque por... preciso ser prioridades, como é evidente. Tem que ser definidas prioridades. E depois, a ciência fundamental normalmente... Não é normalmente aquela que é financiada, em primeiro lugar, embora todos nós saibamos que sem ciência fundamental não há ciência aplicada. E como eu costumo dizer aos meus estudantes, a ciência fundamental chama-se fundamental por alguma razão, é porque ela é essencial, mas não é atrativa para financiamento. E, portanto, nós tentamos sempre arranjar aqui um equilíbrio entre aquilo que é fundamental e aquilo que é aplicado. Umas vezes somos melhor sucedidos, outras vezes nem tanto. A dificuldade de financiamento eu acho que se prende essencialmente pela falta de recursos e por haver, felizmente, muita gente a trabalhar em ciência cá em Portugal e, portanto, não é possível financiar todos, tem que ser definidas prioridades e a nossa área não tem sido uma prioridade nos últimos tempos. E nesse sentido, os estudantes desta área, os estudantes de doutoramento, nomeadamente, o objetivo deles é ficarem na investigação com esses constrangimentos ou há saídas profissionais para as empresas, por exemplo? Vai havendo algumas saídas profissionais, mais na parte da biotecnologia. De há uns anos para cá eu tenho notado, porque já nisto há uns aninhos também, que os estudantes de doutoramento, a grande maioria, pelo menos os que vêm fazer doutoramento comigo, já não pensam tanto numa carreira académica, numa carreira na área da ciência. Ainda há alguns, felizmente, porque senão isto também acabava, não é? Mas a grande maioria vai tentar procurar algo na indústria, em empresas,
Muitos vão para o estrangeiro, onde há mais oportunidades, é óbvio, mas vão havendo oportunidades para estas pessoas, felizmente. Não tantas quanto seria desejável, mas vão havendo algumas. E essa não apetência pela carreira académica tem a ver com o que estávamos a falar, da dificuldade de financiamento, da estabilidade financeira? Tem a ver com isso, tem a ver porque, como eu costumo dizer também, isto é para gente resiliente. Construir uma carreira leva o seu tempo. Dá trabalho, dá muito trabalho e até se conseguir atingir alguma estabilidade, demora, não é? Eu dou sempre o meu exemplo. Eu comecei o doutoramento em 2001, terminei algures ali em 2006, fui andando de contrato em contrato até conseguir uma posição estável apenas em 2019. Portanto, nem toda a gente está disposta a passar por estas etapas todas, com tudo o que isto implica em termos de estabilidade até familiar. Claro, assim, claro. Não é? E não há aí oportunidades para a criação de algumas empresas, de Sim, startups? claro que sim. Então, nesta área, na parte da biotecnologia de micro-organismos, por acaso, estudantes meus, não me recordo assim de repente nenhum que tivesse estado envolvido. Mas há oportunidades, porque os micro-organismos abrem aqui inúmeras possibilidades para fazer todo este tipo de microempresas ou de startups, ou o que quer que seja. É preciso é que haja gente com vontade disso. Eu, por exemplo, falando por mim próprio, não tenho veia para empresário, nunca tive. Eu sou cientista, sou professor, acima de tudo. Voltando aqui um bocadinho aos fungos, os fungos também sofrem stress. Sim, porque claro. há uma das suas áreas de investigação é o stress dos fungos, não é? Certo. Sim, claro. Qualquer organismo pode ser sujeito a uma situação de stress e tem que lidar com ela. Tem que responder a essa de alguma forma. E os fungos não são exceção. Eles são muito mais resilientes do que nós, por exemplo, que os animais e do que o ser humano em particular. Têm uma plasticidade, uma adaptabilidade notável. Não é? E por isso é que também é interessante tentar perceber de onde é que vem esta plasticidade, esta adaptabilidade, que mecanismos é que eles têm para lidar com este stress e conseguir sobreviver em condições, às vezes, bastante extremas. Não é? Os termófilos. Sim, muitos, sim. Existem alguns fungos, os termófilos. Em ambientes ácidos em ambientes ácidos, ambientes de muito profundidade, em locais muito quentes e muito secos. No Ártico, na Antártida, nós encontramos fungos em todo lado. Eles conseguiram colonizar todo o ambiente terrestre. O estudo desse stress que afeta os fungos pode ter benefícios para nós próprios termos outros mecanismos de resistência ao stress ou não? Ou é só para saber como é que aquilo funciona? A resposta mais fácil é não sei. Não sei. Talvez não, mas é importante percebermos como é que eles funcionam, como é que eles lidam com esse stress, até eventualmente do ponto de vista da preservação e das espécies, da conservação das espécies. Por outro lado, nas respostas ao stress, por vezes os fungos passam a produzir determinados compostos que nós não conhecíamos e que nós podemos explorar e tirar partido deles. Não é? E há também a componente de nós, enfim, os cientistas, o ser humano, ajudar os fungos a resistirem ao stress? Talvez, sim, tal como no resto dos seres vivos, como no caso dos animais e das plantas, podermos desenvolver mecanismos para ajudar a lidar com esse stress, embora no caso dos fungos talvez seja um bocadinho mais complicado do que trabalhar com plantas ou com animais. Sim. Muito bem, nós estamos a chegar ao fim. Eu queria sublinhar aqui algumas, 2 ou 3 vezes que referiu, ainda não sei, não é? Ainda não sei. O que é ótimo para um cientista, claro, não é? Claro. Normalmente a sociedade diz, não sabe. Tá. Não, o não saber é a motivação para o cientista, continuar. Não é? Para continuar. É porque um campo de investigação que se abre, não é? Claro, se já soubesse tudo, não estava aqui a fazer nada, não é? Podia-me reformar e viver o resto da minha vida, mas não, o cientista tem uma busca constante pelo conhecimento, porque cada resposta que nós encontramos traz-nos mais 2 ou 3 perguntas às quais nós temos que responder. Isso faz parte do nosso dia-a-dia, eu acho que até é essencial. É fundamental. Desafio para potenciais alunos desta área, porque há muita coisa para investigar e portanto,
talvez incluir um bocadinho essa parte do empreendedorismo, Sim, com certeza, que é útil importante, também. sim. Muito bem. Professor Artur Alves, muito obrigado por ter estado connosco. Acho que muito obrigado, foi um gosto. Chega ao fim este episódio do ScienceCast, que fica disponível nas redes sociais, no YouTube em versão vídeo e também em todas as plataformas de podcast. Obrigado por estar connosco. Até para a semana.